No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, e o anjo se aproximou-se dela e disse: Que assim seja, que a palavra do Senhor se cumpra em mim. Antes mesmo que Maria tivesse essa notícia, profetas como Isaías, Zacarias, Jeremias e João Batista já haviam falado que o filho viria. Se nos deu, e Ele é o próprio Deus, porque um filho nos nasceu, um menino nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, mantido e estabelecido com justiça e retidão. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. E nós não o tínhamos em estima. Contudo, ele foi desprezado pelos homens. Ele levou sobre si as nossas doenças e levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e pelas suas feridas fomos curados. Os céus começam a se abrir, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso e humilde, montado no jumento, um jumentinho, cria da jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, destruirá todos os arcos de guerra, e ele proclamará a paz entre as nações. Ele comandará de um mar ao outro, do Eufrates até os confins da terra. Eu removerei o pecado dessa terra num único dia. os céus começam a se abrir, em toda a terra se dobrou a ti. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é certo e justo na terra. Em seus dias, Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e o nome pelo qual ele será chamado, o Filho, e o Senhor é a nossa justiça. Aleluia! Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Não digam eu sou filho de Abraão, pois dessas pedras Deus pode fazer brotar filhos de Abraão. O machado está posto na
na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será lançada fora. Eu prego o batismo de água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém muito mais poderoso, alguém que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo queimará toda a palha e permanecerá para sempre. Glória ao príncipe da paz. Se coloque de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor, amém. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Aleluia, Senhor. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Glórias. Na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. A igreja pode adorar, amém? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia! Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, glórias. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vamos aplaudir bem forte, igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite, amada igreja. Que tremendo estarmos hoje reunidos, né? Um culto de celebração e adoração àquele que vive, amém? Aquele que colocou os pés nessa terra, que por incrível que pareça, um Deus, né, que foi uma criança indefesa na mão de uma mulher, né, como nós vimos aqui. Ele se submeteu a isso. É tão impressionante, né? Você imaginar que um Deus que criou todo o universo, que por meio da sua voz disse: haja luz, se desfez de glória para habitar em um corpo tão de uma humildade, não é verdade? Esse Deus se colocar nas mãos de um ser humano para ser cuidado. Isso é extraordinário, é algo tremendo quando nós paramos para refletir sobre o que nós estamos hoje comemorando, que é o Natal, né? O culto de Natal, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus. E
Estava eu refletindo sobre o que ministrar em uma data que às vezes é tão, vamos dizer assim, manjada, né? Que as palavras, todos nós aqui somos cristãos, ou conhecemos ou já ouvimos falar do Evangelho, certo? Já ouvimos falar que esse Jesus nasceu. Uns acreditam em árvore de Natal, uns acreditam em Papai Noel, nós cremos em Jesus Cristo. E nós ouvimos essa história durante quase toda a nossa existência, principalmente no mundo ocidental, que Jesus nasceu e viveu entre nós, mas isso às vezes é um conhecimento que ronda a nossa cabeça, misturado com um monte de conceitos mercadológicos, de presentes, de estarmos presenteando pessoas e comemorando essa data. E de fato, Jesus nem nasceu no dia 25, essa data está relacionada com o Sol, com o nascimento do Sol no hemisfério norte. Então havia cultos pagãos no Império Romano, e após Constantino eles cristianizaram essa data. Jesus provavelmente deve ter nascido em setembro, outubro. Existem estudos que falam que chegam mais próximo da data, mas Deus não quis de fato deixar essa data registrada, porque isso não era importante. O importante era aquilo que Deus tinha planejado para nós. Amém? E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa história de que Jesus nasceu precisa virar uma fé inabalável em nós. Precisa se transformar em algo que ganhe uma expressão de verdade dentro de você e de mim, e que não seja uma história bonita, como nós ouvimos com nossos pais contar. E muitas vezes nossos pais são muito felizes em contar histórias, e isso vira uma boa história de família, e nós nos lembramos com tanto amor por esses momentos que são o Natal. Mas essa história que foi contada e que vem sendo contada ano após ano, desse Deus que nasceu no corpo de homem, no corpo de um ser humano, e se colocou para ser cuidado por uma hebreia judia, e em sua fragilidade maior, quem teve filho sabe que uma criança precisa de cuidados totais o tempo todo. Elas correm o risco de morrer afogada. O Pedro Henrique, quando era pequeno, aquele loiro pagodeiro lá, que eu não quero com vocês, ele se afogou uma vez, e a gente vê a fragilidade e a humildade desse Deus de se colocar nessa condição. E essa história, ela precisa ganhar radicalidade em nós. Ela precisa ganhar uma fé que possa nos fazer não somente conhecer essa história de que Jesus nasceu, mas viver a essência desse Deus que propôs vir habitar entre nós, aprender com a vida humana, sofrer as nossas dores, aprender a ser humano e no fim das contas ainda morrer por nós. E como a gente viu aqui no teatro, nós vimos o que foi falado aqui, que isso estava no sonho de Deus, amém? Nos planos de Deus. Deus tinha isso nos seus planos. Abra lá Isaías 46, do 8 ao 11. Abra Isaías 46, 8. Enquanto você vai abrindo aqui, eu vou orar para nós, por nós. Ore por mim também, se você já chegou aí em Isaías 46, 8. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos receber, Senhor Deus, da Tua vida ainda mais nessa noite, Senhor. Queremos a Tua vida com uma dimensão de verdade e realidade se expressando em nosso interior, Pai. E que a Tua história contada e relatada por tantos anos, Senhor, venha trazer impacto em nossas vidas. Que ela não seja somente uma história bonita, uma história lúdica, uma história que nós ouvimos contar, mas que essa história ela passe a ser uma realidade dentro de mim, uma expressão
da glória de Deus habitando em mim. Ah, Senhor, escreve em nossos corações, Senhor, e aumenta a nossa fé por meio dessa história, em nome de Jesus. E Isaías 46, 8 a 11. Lembrem-se disso, gravem na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, e de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. A gente leu aqui os profetas, né? Isaías, Jeremias, Zacarias, e esses homens foram usados por Deus para falar do plano eterno de Deus, de quem era Ele, revelar quem era Ele, para estabelecer a dispensação daquilo que Deus estava dando, dispensando da eternidade no tempo presente de toda a história, da revelação de Deus. Deus tem um plano aqui. Isaías está falando de um plano, não é? Ele falou que Ele era Deus e que Ele iria cumprir isso. E Ele fala que Ele usou uma ave, Ele usou um homem para cumprir seu propósito. Então Ele usa, né, as coisas humanas para revelar seu propósito. Ele usou uma mula para falar com o profeta que não estava obedecendo. Amém? E por que isso precisa estar dentro de nós bem consolidados? Porque esses profetas, eles anunciaram o Messias. Esses profetas falaram da vinda do Cristo. E por que isso é tão interessante e precisa ganhar uma dimensão sobrenatural em nós? Porque Isaías escreveu essas coisas há nada menos do que 700 anos antes de Cristo. Não tem Nostradamus. Alguém já ouviu falar de Nostradamus? Alguém aí tem? Antigamente se falava muito, mas mais novos talvez não. Ele era um metido profeta, né? Você vai ver lá, as profecias de Nostradamus cabem em milhares de eventos no mundo. Ela é tão alegórica que você não consegue dizer e gravar quase nada daquilo que ele fala. Existem aí pessoas querendo adivinhar o futuro, não é? Chega no final do ano, a gente vai ver as cartomantes, as pessoas aí, né, de religiões que pretendem, né, dizer que Deus está falando algo do futuro, e eles vão lá e dizem assim: olha, eu acho que o ano que vem a economia vai bem. Você já viu isso no programa de auditório? Eles mais dão predição econômica do que estão dizendo, se comprometendo em falar uma realidade e uma verdade. E aqui nós vemos profetas há 700 anos ouvindo uma voz da eternidade, que conhece ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele viu todas as coisas. Esses profetas receberam do Espírito, ouviram a voz de Deus e liberaram aquilo que iria acontecer, porque Deus viu tudo na eternidade. Por isso também é importante que nós estejamos ouvindo a Deus, porque Ele conhece a obra completa, Ele conhece a obra da sua vida, e você precisa estar no centro da vontade dEle. Porque quando estamos no centro da vontade dEle, nós estamos ouvindo o que Ele está fazendo. Quando? Hoje, agora. O que Deus está fazendo agora, que nós não estamos? Será que nós estamos nos negócios do Senhor? O Senhor tem negócios, você sabia? Ele administra o negócio. Ele criou toda a terra. Ele criou toda a terra. Ele usou 7 dias eternos para criar tudo isso aqui para nós. Ele disse: governe sobre isso. E muitos de nós estão desgovernados, porque talvez a história do Jesus, do menino Jesus, não entrou em você com poder para transformar a sua vida. Essa história de um menino, de um homem Deus que nasceu nessa terra, é uma história muito bonita, contada por aí, eu ouço todo no final de ano, mas que carece de fé para transformar nossas vidas. Será que essa história de Jesus
do nascimento do Deus na terra tem poder para transformar a sua vida, a sua existência? Reflita aí. Será que isso, essa história do Natal, de comemorarmos todo ano o nascimento de Jesus, ela é capaz de, por meio dessa reflexão, talvez uma data como a do dia 25, onde nossas famílias se reúnem, nós podemos pegar das verdades de Cristo e pegarmos os nossos parentes, o nosso próximo, o mais próximo, e vivemos de fato a realidade do Evangelho? Ou nós vamos continuar de culto em culto, de ceia de Natal em ceia de Natal, de ano após ano, ouvindo uma história bonita, mas que não produz nada além de um glória a Deus ou de uma história muito bonita que é contada todo ano? E por que é tão importante a gente entender isso? Porque se os profetas revelaram há 700 anos, e se isso não é fé para você, eu não sei o que mais pode ser. E sabe por que às vezes nós andamos por aí sem dimensão de realidade do Evangelho? Porque nós não conhecemos a Deus. Talvez muitos de nós aqui nunca lemos Isaías e nunca fomos nos aprofundar naquilo que Isaías, como profeta messiânico, anunciou há 700 anos atrás. Ele falou coisas tão impactantes, que elas são difíceis de ser digeridas pelos não crentes, pelos não cristãos, por aqueles que não creem. Elas são quase impossíveis de ser digeridas por essas pessoas. Porque quando você demonstra o que esses homens falaram com aquilo que Jesus fez e cumpriu, a pessoa pode rejeitar, mas ela não pode dizer: olha, se Jesus não existiu, isso aí não é uma coisa de impressionante. Agora, isso pode ser somente impressionante, ou pode ser uma realidade que toca a sua existência. E será que esses profetas que profetizaram, eles são capazes hoje de, quando vocês ouvirem essas profecias, vocês dizerem: uau, que Deus é esse, que por meio de uma revelação escrita de 1500 anos, se deu a conhecer aos homens? Meu Deus, que poder é esse? Que Deus é esse que tocou essa terra e fez essas grandes coisas? Que Deus é esse que vive na eternidade, tem tanto poder e tanta glória, que eu ainda ando como um ser humano que não é filho de Deus? Eu ainda ando perdido, porque a minha fé ainda não me tornou filho de Deus. Porque nós sabemos que os filhos de Deus são aqueles que creem no Senhor, amém? Se você não crê, você é criatura de Deus. Você não pode ser filho de Deus se você não crê. Muita gente está aí achando que crê, mas não crê de fato, e não é filho, e não participa do reino. Para Deus está morto. Você está vivo para Deus? Você reconhece o poder dessas profecias, o poder dessa palavra que tocou a terra, que foi pronunciada por um propósito de Deus e que vem sendo transmitida pelos séculos dos séculos, vem tocando pessoas dos séculos dos séculos, e hoje, por meio de alguém, trouxe você aqui e está fazendo você ouvir essa palavra. Essas palavras que Deus deixou revelada, elas têm sido transferidas de corações em corações, de vidas em vidas, durante os 2000 anos da igreja, e tem chegado a mim e você. E isso é uma pérola de grande valor. O Filho de Deus na terra, o nascimento de Deus na terra é uma pérola de grande valor. O que ele portava como filho, o seu espírito, era tudo o que Deus tinha, porque Deus deu o seu único filho. E muitas vezes nós temos rejeitado o Filho de Deus. Nós temos rejeitado que Deus colocou o seu Filho, que nasceu nessa terra de uma forma tão humilde e simples, mas que cresceu em graça e conhecimento. Cresceu em graça e conhecimento e falou coisas extraordinárias que tem tocado os homens e mulheres durante toda a história, tem feito eles entregar suas vidas por completo. Homens perdem a sua vida por causa dessa história. Homens perdem a sua vida por causa do nascimento desse menino Jesus.
Você sabia que pessoas durante toda a história deram a sua vida pelo Evangelho, e continuam pessoas morrendo pelo Evangelho. Nos países perseguidos, eles são mortos, perseguidos, e muitas vezes nós estamos aqui ouvindo, ano após ano, uma linda história de Natal, mas que não passa de uma ceia, de um tempo de comer muito bem, que não passa de uma noite de comida muito bem, porque muitos estão numa ceia de Natal, comemorando o Natal, e não são capazes de perdoar o filho, a filha, a esposa, o esposo, ou o vizinho, ou o cunhado, que é mais difícil, né? Perdoar o cunhado, a cunhada, a nora, né? Às vezes essas coisas é mais difíceis. Vocês estão entendendo que essas palavras de poder que foram reveladas, que foram profetizadas, que foram concluídas, que foram realizadas na terra por meio de Jesus, elas têm que tocar a nossa existência e tem que produzir uma fé em você inabalável, ao ponto de você dizer: esse Deus é verdadeiro, essas coisas são uma loucura, mas está provado que esse Deus é verdadeiro, que Ele veio como menino mesmo, cresceu diante dos homens, aprendeu com o sofrimento e morreu por mim e por você. Isso é uma verdade. E se essas palavras que os profetas disseram, que Jesus disse, que João Batista disse, se elas realmente são isso, elas precisam ser dignas de confiança de eu e você depositarmos a nossa existência nisso, depositarmos toda a nossa existência, tudo, porque no fim, os homens perto da morte, pelo que eles clamam? Eles clamam por um presente de Natal, eles clamam pelo seu título universitário, eles clamam pela sua empresa bem-sucedida, eles clamam por quê? Clamam por Deus, clamam pela família, clamam pelo amor, clamam pelo amor, porque Deus é o amor. E na hora da morte nós clamamos por esse amor expresso na figura de um pai, de uma mãe, de um amigo próximo. Nós não queremos morrer sozinhos, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Existe uma família eterna, Pai, Filho e Espírito, e Ele quis reproduzir isso, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus na terra. Ele quis reproduzir essas coisas, Ele fez homem e mulher com o potencial de gerarem filhos, e isso precisa ser uma só carne, uma só verdade. Assim como nós, como igreja, precisamos ser uma igreja unida por meio do Espírito e por meio desse amor que transforma as nossas vidas. A gente leu aqui Isaías: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O quanto essas palavras tocam o seu interior e são capazes de produzir verdade em você, realidade. O que é isso? O que eu digo quando é verdade e realidade em você? É você andar nesse mundo portando Deus dentro de você, e sempre que você vê uma mentira no mundo, você rejeita ela por meio da palavra. Toda vez que os seus olhos verem uma mentira, um engano, você vai estar apto. Por quê? Porque esse Deus é a verdade e é o amor, e Ele não pode ser alguém que é usado. Nós não podemos usar a Deus. Vemos aqui, usamos a Ele, pedimos uma bênção, recebemos algo e voltamos e deixamos Ele aqui. Não, você é. Deus fez tudo isso que nós estamos falando. Ele usou os profetas, Ele trouxe essa dimensão de poder que foi essas revelações para bater na porta. Bater a porta do teu coração, porque Ele diz: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Quantos de vocês abriram a porta verdadeiramente e estão cientes dessa vida dentro de você? Que não pode ser uma vida inerte. Não é uma vida inerte que você usa quando quer, quando não quer. Não, uma vida que fala somente diariamente, que produz uma verdade nos seus membros, nos
seus pés, como são lindos os pés daqueles, né, que levam o Evangelho, porque nós somos o Cristo corporativo. Nós estamos caminhando nessa terra, porque o Espírito Santo habita em nós e nós estamos levando a glória de Deus. Quando eu perdoo alguém, eu revelo a glória de Deus. Quando eu amo alguém, eu revelo a glória de Deus. Quando eu me entrego, quando eu sirvo alguém, eu revelo a glória de Deus. Então eu não estou vivendo uma vida irrelevante, eu estou vivendo uma vida por meio de uma realidade, de palavras poderosas que foram deixadas para nós, para que nós pudéssemos caminhar por essas palavras, andar por meio delas, confiar nelas a que ponto? Ao ponto de nós irmos até o fim, ao ponto de nós olharmos para os nossos irmãos aqui e dizer: eu não te abandono, não vou te abandonar, vamos até o fim juntos, porque se nós somos igreja, família, nós vamos até o fim juntos. Se o Senhor prometeu não nos abandonar, se Ele prometeu fazer uma aliança eterna, nós viveremos essas alianças, porque essas palavras são poderosas. Não há nenhum livro na história, não há nenhum homem na história que foi capaz de falar coisas como essas que nós lemos na Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido de todo o mundo, o livro mais traduzido, o livro mais poderoso, o livro mais roubado. Você sabe que a Bíblia é o livro mais roubado? As pessoas que vão nos hotéis que tem Bíblias levam embora. Tomara que elas roubem mais Bíblias, para que elas se convertam e elas sejam saradas. Esse livro, essas verdades escritas em um livro antigo, vamos dizer assim, elas são poderosas. Eu digo para vocês que eu já duvidei muito desse livro e desses profetas. Eu achava que esse livro era uma historinha contada para um povo há 2000 anos atrás, que não se refletia em nada de verdade para esse dia, nos dias de hoje. Que esse Deus não era um Deus de relacionamento íntimo, que podia até ser um Deus, mas que Ele não estava muito preocupado conosco, que Ele é só uma mera energia do acaso. Mas impressionante é que esse Deus fala. Esse Deus que veio à terra por meio desse menino Jesus, falou no passado por meio dos profetas, falou por meio de Cristo e continua falando por meio do seu Espírito Santo que habita na igreja e nos filhos de Deus. Ele continua falando. Você tem ouvido a voz dele? Você tem discernido a palavra e a voz dele, que é digna de confiança? Você tem discernido nesses tempos a voz de Deus que quer te governar? Ou você continua como uma criatura almática que só vive por causa das suas emoções e dos seus sentimentos? Eu quero ser feliz assim. Aí você vai viver por meio da escassez, porque você morre. E se você vive por meio da escassez, você vai dizer: eu tenho uma vida só para viver. Olha, vocês que se lasquem, eu vou cuidar das minhas coisas. Eu vou, porque o tic-tac do relógio está passando e eu estou preocupado com isso. Eu estou ansioso com a vida e eu me aflijo com essas coisas, porque as realidades da palavra do Senhor não tocam o meu interior de forma a me transformar. E eu vivo sempre ansioso, angustiado, com medo, porque o amor de Deus não me coloca numa posição de filho, onde eu agora entendo que a morte não é mais um problema. Os filhos de Deus precisam entrar nesse lugar que é o descanso de Deus, porque Deus está no seu 7º dia na eternidade. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele já está descansando na eternidade. E ele disse assim: estou indo preparar moradas para vocês. E tudo que ele fez, realizou, falou, não tem garantido essa fé, não tem produzido essa fé em você, ao ponto de você dizer assim: vale a pena. Não é só uma historinha bonita de Natal, não é só uma história de presentes e de comida. Não, é uma história que transforma vidas. É o maior milagre que já aconteceu na terra. É um homem como eu estar aqui pregando o Evangelho, um descrente, quase ateu, que Deus leva ao leito de 24 horas, pronto para morrer, e ali então se revela falando: meu filho, não temas, eu te levanto. Deus falou isso para mim. E quando essas palavras, que Jesus continua falou por meio dos profetas, elas ganham essa realidade. Nós somos como Paulo,
O que aconteceu com Paulo? Quando ele foi tocado por Deus naquele caminho de Damasco, e Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus, ele saiu a pregar o Evangelho, e a primeira coisa que Jesus disse para ele: eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer por mim. E ele não voltou atrás, sabe o que ele dizia? E eu gosto muito disso: nunca fui infiel à visão celestial, porque ele viu a Deus, ele provou de Deus, ele recebeu de Deus. Ele disse que não recebeu o Evangelho por homens, mas recebeu o Evangelho do Espírito. E nós temos a mesma condição, mas nós não recebemos porque nós não queremos acreditar na palavra. Nós queremos acreditar só nos versículos que eu leio, no salmo que eu abro na Bíblia e deixo lá como amuleto de proteção. Eu tinha um pastor que eu achava muito legal, ele dizia assim: olha, vai entrar lá dentro da sua casa, vai roubar sua Bíblia, vai se converter, vai para o céu, e você não vai, porque você está usando a Bíblia como amuleto. Você acha que um salmo aberto dentro da sua casa vai te proteger de algo? O diabo ri disso. Ele é esse maravilhoso conselheiro que Isaías falou. Ele é um conselheiro que foi dado, que disse assim: ó, eu não vos deixarei órfãos, virá outro Consolador, um conselheiro que vos ensinará todas as coisas. Será que o conselheiro hoje é capaz de tocar sua vida e dizer: olha, essa história de Natal não é um simples conto bonito, mas é algo poderoso, é algo extraordinário, é algo digno de mexer com as minhas entranhas e dizer assim: eu desejo esse Evangelho, eu não me envergonho dessas palavras. Aonde eu for, eu vou proclamar o Evangelho e eu vou dizer: aqui está um cristão que vive uma realidade. Eu vou me apresentar para as pessoas e elas vão ver que eu dou um testemunho coerente com aquilo que eu vivo. E nós vamos nos apresentar por aí, e nós vamos dizer que somos imitadores de Cristo, assim como Paulo foi, dispostos, por meio da visão celestial, a não abrir mão da verdade. Não abra mão da verdade. Não abra mão da verdade. É tão difícil hoje em dia viver a verdade, ser verdadeiro, e ser verdadeiro é ser como Cristo. Viver a Cristo é jogar a mentira fora, para que a verdade viva em você. Esse conselheiro é maravilhoso, e ter essas palavras hoje de profetas que foram usados por Deus, que falaram de grandes coisas, né? Isaías 7,14 falou que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Nós vimos o cumprimento disso lá em Mateus 1,18. Você conhece a Bíblia, você vai ver as coisas extraordinárias que Deus fez. Ele vai falar em Isaías 8,14: ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Essa pedra, que é a pedra angular, que é a base para aquele cristão verdadeiro, que nunca vai destruir a sua casa construída na rocha, também é a pedra de tropeço para aquele que construiu sua casa na areia. Porque o dia da aflição vem, o dia das dificuldades vem, e as suas estruturas elas são derrubadas, e você fica somente com a vida humana natural, e aí você fica desolado, porque a sua confiança é nas coisas do mundo. Como diz, uns confiam em cavalos, né? A Bíblia fala: nós confiamos no Senhor Jesus. E se você confia no Senhor Jesus, você não vai ser abalado porque você foi afligido, porque sua casa caiu, porque você perdeu o emprego, porque você não tem uma pessoa que você queira viver, um marido, uma esposa. O Evangelho não se trata de coisas finitas, gente. Por mais que Deus preparou esse mundo e Ele nos deu e disse: olha, vivam desse mundo que eu preparei para vocês, Ele ainda vai restaurar tudo isso. E nós queremos viver nessa restauração completa, para que a gente não seja dependente das circunstâncias que todos estão vivendo. Porque se dá chuva e alaga a sua casa, você se desespera. Se não dá chuva e a tua horta não cresce, você não tem que comer, você se desespera. Mas o Evangelho não se trata de comida e bebida, se trata de reconhecer que Deus enviou seu Filho, e um menino que estava na mão de uma hebreia, completamente desprotegido,
é de uma humildade tão grandiosa. Aquele que era o Verbo e disse: haja luz, se permitiu ser colocado no colo de uma ser humana. Estão entendendo o tamanho da humildade e do poder desse Deus que nós servimos? Vocês estão entendendo a realidade disso? Isso precisa transformar a mim e você. Não pode ser só uma história bonita. Não pode. Não pode ser uma pedra de tropeço para você a profecia de Isaías. Precisa ser o alicerce da sua vida. Precisa ser a rocha onde você constrói a sua história. E nada vai mais te abalar. Nada mais, porque você já passou da morte para a vida. E hoje a sua fé te faz entender que a morte é um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos, e você vai ouvir Jesus dizer: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E nós vamos ver as profecias de Isaías se revelando que Ele vai tirar toda a dor, todo o sofrimento. Ele levou sobre Ele, sobre si, todas as enfermidades, sobre todas as doenças. Mas como é isso? Se eu ainda fico doente, se eu ainda me aflijo, como pode ser? Sabe por que pode ser? Porque não era para você nunca ter ficado doente, não era para a gente nunca ter saído do plano original de Deus no Éden. Lá não havia dor, doença, choro, você estava habitando com o Senhor, e esse era o plano de Deus, a princípio e fim, alfa e ômega. Nós caímos e saímos disso, e a morte nos traz doenças, mas, por incrível que pareça, você pode ficar doente hoje, mas se você vive no Filho, essa doença não é para a morte. Essa doença pode ser para muitas outras coisas e para glorificar o nome do Senhor. Essas adversidades vão ser matéria-prima, vão ser o caos da sua vida para você revelar: há uma fortaleza em mim e nada mais me abala, porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que esse menino Jesus cresceu, nasceu nessa terra, deixou palavras extraordinárias, dignas da minha vida, dignas de depositar a minha vida nisso. E essas palavras, elas são maravilhosas, elas precisam encontrar gozo em nossa vida, alegria por meio dessas palavras que foram deixadas e ditas. Lá em Isaías 22, porém sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Era um governo, o governo está sobre os seus ombros. E se o governo está com Deus, Ele pode estar com você, porque o Espírito Santo habitando em você é a promessa de restabelecimento do governo. Agora você não age mais porque você está em falta, aflito, ansioso. Não, você medita nas Escrituras e diz: quais são as verdades que eu preciso confiar, para que eu não viva por meio das dificuldades naturais, mas que o Espírito me governe. Muitos aqui estão sendo governados de fora para dentro. Por que de fora para dentro? Porque se você vê um problema, você vê uma adversidade, isso te governa e te domina, e faz as suas emoções te destruírem, porque a vida é cheia de aflições e dificuldades. Mas se você funcionar por meio das realidades transitórias, você vai sofrer muitas coisas e pode ficar até sem o Redentor. Mas nós precisamos entender que essas palavras que foram ditas, promessas que foram deixadas, são para que esse Espírito que está em nós seja a voz agora, que governe nossos sentimentos, a nossa vida, e faça com que a gente saia expressando a glória de Deus, e não expressando a raiva, o ódio do mundo, o desamor, a desavença, a guerra, porque a gente vê as coisas, os problemas me afligindo, me batendo na cara, faltou dinheiro, faltou isso, fiquei desemprego, e aí eu ajo por causa das coisas externas. Porque o Filho de Deus, a história de Jesus, as palavras dos profetas lançam fé em mim em um nível maior de dimensão. Elas não produzem uma realidade onde eu confio nas palavras que foram ditas. Eu confio que esse Consolador que habita em mim tem palavras de verdade para governar minhas emoções. E aí você sim vai viver o verdadeiro amor. Você sim vai viver a verdadeira alegria, que não é transitória. Você sim vai ver a verdadeira paz, porque você vai ser um produtor de paz.
Porque quando houver um conflito na sua casa, o amor que está ali te governando vai dizer: ofereça outra face. Você precisa ser como seu Pai, como Jesus Cristo, que morreu por todos os pecados, perdoe 70 vezes 7 no mesmo dia. Se você ouvir essa voz e você viver nesse amor, nesse poder, você vai dar um grande testemunho. E entenda, nada disso que você viver na terra, que for por amor a Jesus, amor por Deus, você não vai ser galardoado na eternidade. Deus está aqui escrevendo tudo isso no livro da vida. E nós vamos ter que dar conta de toda a palavra torpe que saiu da nossa boca. Nós vamos ter que dar conta de tudo. Mesmo que nós sejamos salvos, nós vamos ter que dar conta daquilo que não estava em Cristo. E ai daqueles que não forem achados em Cristo, que não acreditaram nessa história do menino Jesus e do Deus que nasceu e habitou entre nós, se fez homem. E ai desses, porque esses vão encontrar um Deus irado que vai cobrar a conta do pecado. E essa justiça vai ser cobrada. Nós queremos um Deus de graça, por meio do seu Espírito que habita em nós, governando. Você vai ver coisas que você jamais viveu. Você vai mostrar para as pessoas quem é Deus na terra, porque você é um Cristo corporativo. Ele anda em você e Ele produz nos seus braços e membros coisas extraordinárias. Porque agora você pega seus pezinhos e você vai no vizinho e baixa a porta. Você está precisando de algo, você vai servir as pessoas agora. Você vai usar suas mãos para ajudar os outros. E sabe o que é mais? Você não vai esperar recompensa nenhuma. Você não vai esperar recompensa nenhuma. Você vai ir no seu quarto, você vai fechar a porta e no secreto Ele vai te recompensar. No secreto Ele vai te chamar de filho, e você vai perceber o amor dele te enchendo de plenitude, de plenitude, de plenitude. E você vai sair do quarto alegre, feliz por sofrer as aflições de Cristo, feliz e agradecido por sofrer as aflições de Cristo. E isso é loucura, completamente loucura para o mundo, porque o mundo está na conquista da carne desse mundo. O mundo está a serviço dos próprios desejos e não entende a palavra de Deus, e não entende o Jesus Cristo que nasceu nessa terra. Eles não entendem. E outra coisa que eu vou dizer para você: não se esforce para fazer eles entender. Não se esforce para fazer eles entender. Esforce para viver isso. Porque o Evangelho não funciona no outro. Você não tem condições de abrir a cabecinha da pessoa e dizer assim: toma aqui um pouquinho de Evangelho, toma aqui um pouquinho de verdade. Não. Você só tem condições de fazer isso funcionar dentro de você. Olhe, você é templo, Deus. Você é sacerdócio real. Você serve um Deus no seu interior. Tenha comunhão com Ele e viva Ele. E sim, quando você der um testemunho mais exato dessa vida, aí as pessoas vão ver e a fé delas vai ser tocada, porque o Espírito Santo, por meio de uma expressão de glória que você está produzindo, vai convencer alguns de que Ele é real. Não se esforce para convencer ninguém. Não se esforce. Esforce para você ser o Cristo. Esforce para você ser imitador de Cristo. Esforce-se para pagar o mal com o bem. Esforce-se para amar como Jesus amou. Esforce-se para ser um marido como Cristo. Esforce-se para ser uma esposa, uma mulher virtuosa da Bíblia. Esforce-se para ser isso, por meio de ouvir a voz do Espírito Santo. E você vai fazer coisas extraordinárias. Você vai ter poder do céu no seu interior. Você vai poder ser como profetas, sim, que revelaram coisas. Amém? Nós tivemos aqui na igreja esse ano uma profecia de alianças. O Senhor falou conosco sobre alianças. Elas estão acontecendo? Amém? Glória a Deus. Isso é ouvir a voz de Deus e não estar ouvindo profetadas. Gente que usa do Evangelho. Nós falamos de um testemunho de uma irmã que foi numa igreja recentemente aqui, e a moça chegou, olhou para ela e já meteu profetada. Ela não era como Isaías. Aí disse assim: você é enfermeira? Ela disse: não, eu sou advogada. E aí ela continuou dizendo: não, você vai pregar e louvar o Senhor. Não, eu já prego na igreja de novo. A mulher estava a serviço de quem? Será que
ela estava ouvindo a voz de Deus? Ou estava ouvindo os desejos enganosos da sua alma para demonstrar uma aparência de religiosidade e piedade? E muitas vezes nós vamos em algumas reuniões dessas, a gente tem vergonha de dizer, sabe que isso é mentirosa? Fala com você, se você ouvir uma coisa, você fala na hora e na cara, tipo assim, isso é mentira. Você desmascara a mentira de Satanás. Ela está a serviço de outras coisas. E nós temos que viver a verdade, amém? Nós não podemos ser profetas mentirosos. Falsos profetas estão aí no mundo hoje. Você tem o que você tem ouvido? Quais são as verdadeiras palavras que têm transformado a sua vida? E que tem feito a gente viver a realidade de um Deus que tocou essa terra, que veio como filho, nasceu entre nós, cresceu em graça e conhecimento. Aos 30 anos começou seu ministério, e em 3 anos ele revolucionou a história desse mundo, gente. Uma só pessoa revolucionou a história desse mundo, transformou em antes e depois dele. O Ocidente todo é organizado a partir das palavras de Jesus. Nossos sistemas de lei, nossa moral, nossa conduta ética, a sociedade é organizada por princípios cristãos, embora muita confusão misturada. Mas se Jesus não estivesse na terra, não falasse o que ele tivesse falado, nós nos mataríamos o tempo todo, porque a gente nasce no egoísmo e no eu quero. Então esse Jesus veio nos ensinar coisas. Ele veio viver e demonstrar o que era aquilo que ele tinha planejado desde a eternidade, que os profetas revelaram para nós e que precisam ser fundamento de fé em nossas vidas. Meus irmãos, esses profetas que profetizaram o Messias aguardado, que você não seja como os judeus. Você sabia que tem judeus no Muro das Lamentações até hoje, choramingando? O Filho de Deus veio e eles andaram cegos. Muitos judeus se converteram a Cristo, eles se converteram verdadeiramente. Muitos continuam se convertendo, mas ainda esses que o Senhor veio para esses e eles o rejeitaram. Você acredita nisso? Eles ainda estão se lamentando, botando caixinha de palavra amarrada na testa e nos braços, são os filactérios. Eles estão dizendo assim: não podemos nos afastar da palavra do Senhor, e eles amarram na cabeça a palavra, e estão perdendo o Cristo que Isaías revelou. Eles peçam para um judeu falar o que ele acha de Isaías 53. Muito provavelmente ele vai ter dificuldade de falar sobre isso, porque é tão claro a revelação de Jesus. E eles continuam choramingando no Muro das Lamentações, querendo continuar construindo um templo. E Jesus disse: eu vou destruir isso em 3 dias e vou reconstruir tudo novo, porque hoje você é o templo. Os judeus estão choramingando e você não pode estar choramingando, porque Ele está habitando em você ou não? Você é alegre, você tem gozo porque Ele está habitando em você ou não? Essa é a realidade das palavras dos profetas e de Jesus, que precisam tocar as nossas vidas. Gente, tem mais de 300 profecias nas Escrituras. Dá para desafiar qualquer incrédulo. Você conhece elas? Você conhece a palavra? Você conhece essas profecias? Em Salmos, em toda a Bíblia fala, porque Deus estava preocupado com o seu propósito e não com a sua vida. Ele estava preocupado em demonstrar quem Ele era, para que você pudesse crer nele e ser salvo. Amém? Conheça as profecias e que essas palavras possam aumentar a dimensão de fé da sua vida, porque a fé vem por medida e vem por ouvir a voz de Deus. Então encontre a fé na igreja, em ouvir a palavra que é ministrada, nas reuniões de oração. Encontre a fé em fechar a porta do quarto, conhecer o que os profetas disseram, o que Jesus falou, porque às vezes a gente, como eu, achava que era um livro antigo e eu estava condenado.
Você está entendendo? Eu estava completamente condenado ao inferno, achando que a minha bondade e que o meu controle da minha vida era suficiente. Eu ia muito bom para o inferno, porque eu não matava, não roubava e não fumava. Eu ia muito bonitinho para o inferno. Então precisamos crer nas palavras do Senhor, para que nós possamos ser achados nele, e essa história do nascimento de Jesus seja algo muito maior do que uma data para reunir com a família e comer bem e receber alguns presentes. Que essa palavra ela possa tocar nossa existência, ela possa ser revelação de Deus, porque se só vai funcionar se vir como revelação, porque senão você vai continuar ouvindo muitas histórias. Você vai ouvir as pessoas falarem de Davi, Salomão, você vai continuar ouvindo e não vai passar de uma história bonita, às vezes até usada como estratégia de coaching para aperfeiçoar sua alma, às vezes até usada, com valores humanos, porque esses homens realizaram coisas e algumas delas foram extraordinárias, e às vezes as pessoas usam esses fatos extraordinários para achar motivação para vencer nessa terra. E Deus não quer que você vença nessa terra, porque você já venceu com Ele, você já é vitorioso, você já tem a obra consumada. Foi para isso que Ele veio, para resolver o seu problema do pecado e nada mais. E a partir da solução, Ele te faz viver uma vida que desfruta de ser filho de Deus, herdeiro e cordeiro com Cristo de tudo, absolutamente tudo que Deus construiu nessa terra. Ele vai restaurar tudo, e eu quero estar nesse dia, gente. No dia da restauração, no dia de receber um corpo glorificado, no dia em que a minha dor, o meu sofrimento não vai existir mais, porque nunca foi o plano original de Deus. Por mais que eu ainda morra por um câncer, por um acidente, por alguma situação, isso não vai ser mais um problema na minha vida, porque eu vou ter a eternidade com Deus. E não somente 80 anos, 50 ou sei lá, 120, se for muito otimista. Alguns de nós não estão ouvindo a realidade do Natal, estão trocando 80 anos simplesmente pela vida eterna, aflitos com as circunstâncias transitórias, trocando tudo por absolutamente nada, porque tudo que está aqui, a traça vai correr, tudo vai se acabar, mas aqueles que alcançarem a glória vindoura, aqueles que forem achados em Cristo, esses verão coisas extraordinárias, porque o Senhor tem preparado para nós coisas extraordinárias. Nem olho ouviu, nem ouvido ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para os filhos de Deus, para aqueles que amam a Ele. Eu espero que você não continue vivendo uma vida medíocre espiritualmente, uma vida de um mendigo espiritual, mas eu espero que as palavras dos profetas e de Jesus e do relato da Virgem, o relato desse Deus que veio habitar nessa terra e caminhou nessa terra, porque nem a ciência consegue contestar isso. Esse homem de fato caminhou aqui e deixou um relato extraordinário para que nós pudéssemos crer. Ele deixou um relato. Se apegue à palavra de Deus, se apegue a esse relato. Ele é vida e pode ser vida em você, e se for vida em você, pode ser vida para outro também. Revele o Filho de Deus, revele a glória de Deus na sua vida, e você vai ver coisas maravilhosas. E eu quero testemunhar disso, gente. Eu tenho o prazer de ouvir um irmão, um filho, um servo que diz: pastor, eu tenho vivido coisas extraordinárias. Olha só o que aconteceu na minha vida. Eu casei, eu achei uma varona. Glória a Deus. Olha, pastor, eu passei por uma dificuldade, mas Ele foi minha rocha. Eu tenho sentido uma alegria que não vem desse lugar, mas que venho. Estou caminhando por sobre as águas, os ventos estão soprando, mas eu continuo olhando para Ele. Ele tem sido o meu alvo. E eu caminho por sobre as águas, pelo sobrenatural, porque eu continuo confiando nas palavras dos profetas e nele. E essas palavras são dignas
e são palavras de vida eterna, amém? Vamos orar então? Olha os teus filhos aqui hoje, Senhor. E se por algum motivo alguém que ainda não se tornou filho, Senhor, que esse possa ouvir das palavras, tanto dos profetas, tanto de Jesus, quanto do Espírito Santo, e poder crer no Senhor e ser salvo, e ter uma vida transformada. Que possamos confiar, Senhor Deus, na Tua manifestação que tem sido refletida por irmãos na terra. Pai, nos faz confiar nas Tuas palavras, porque elas são dignas de confiança, Senhor. Afasta de nós nessa noite, Senhor, todo engano, Senhor, toda mentira, Senhor, que não nos faz desfrutar das realidades eternas de um Deus que nasceu em uma manjedoura, que veio com um propósito de se revelar para nós e de mostrar o caminho para nós. Senhor, Pai, nos converte ainda mais, nos converte mais ainda nessa noite, Senhor, na pessoa de quem Tu és. Que nós possamos entender e discernir Tuas palavras, Senhor Deus, para vivermos de acordo com um testemunho coerente, Senhor. Que possamos dar bom testemunho de fé nesses dias, Senhor. E que se ainda há algum problema em nossas vidas, que esse 25 de dezembro, Pai, possa ser um motivador para que a gente possa viver o Evangelho de forma mais integral e completa, Senhor. Se alguém aqui está em guerra com alguém, eu digo em ofensa, em problema, em dificuldade, ore ao Senhor, clame a Deus e peça para que Ele te tire o medo e coloque o amor dele em você, para que você possa promover a paz, para que por meio de você possa viver a alegria da paz de Cristo, que você pode levar aos lugares. Se acerte, perdoe, retire a ofensa do seu coração, conserte as coisas e você vai ser livre da angústia, do medo, você vai ser livre das ofensas e você vai ter uma vida maravilhosa no Senhor. Você vai viver entre os seus de uma forma que você jamais viveu e você vai expressar o Cristo vivo. Ele tem todos os recursos que você precisa. Você só precisa entender e você precisa acessar nas suas palavras esses recursos. Recursos que são frutos do Espírito Santo na sua vida. Pai, louvamos e te agradecemos nessa noite, Senhor, por toda a Tua palavra, Senhor, e por tudo que o Senhor fez e tem feito em nosso meio, e ainda vai fazer em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra essa noite para você. Assim como o anjo um dia chegou para Maria e disse que ela era bem-aventurada, porque ela portaria o Filho do Deus vivo no seu interior. E ela ficou grávida mesmo sendo virgem. E deu luz a Emanuel, Deus conosco. Mas depois ele disse que quando ele voltasse ao Pai, ele deixaria conosco o Consolador. E por meio do seu Espírito, a vida que habitava em Jesus pode habitar dentro de nós. Essa noite é como se o anjo do Senhor olhasse para você e dissesse: bem-aventurada és tu, porque o Pai, desde que os teus ossos estavam sendo formados na barriga da tua mãe, te escolheu. E hoje eu quero que essa vida possa estar no seu interior e que ela cresça
e fazendo cada um de nós acessar a tua realidade de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um de nós esta noite e nos faça viver no seu pleno amor. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor, você pode e queremos o culto da virada. Eu espero que você aqui conosco. Que em nome de Jesus, o restinho de noite de você seja assim precioso. O Senhor me amar, gente. Noivaram ontem, só nosso por nós aqui da igreja. E o Senhor é fiel. E assim como Ele foi fiel, está sendo fiel na vida dele. Eu declaro essa fidelidade na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, sejam livres. Estou doida para vocês casarem. Amém? Glória a Deus. Gente, até semana que vem. Um Feliz Natal para a família de vocês. E tenham um bom